Amém? Façamos a leitura. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Capítulo 2, continuando. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus? Irmãos, quando nós ligamos o nosso computador, que é muito fácil hoje, todo mundo tem um, não é? E nós acessamos lá o site do Dr. Google, é assim que a gente costuma chamar. E se você for pesquisar alguns artigos que os psicólogos têm postado na internet, você vai ver que eles estão dizendo, muitas vezes, que a doença do século 21 é a depressão. As pessoas estão se tornando depressivas em uma quantidade maior. As pessoas estão caminhando por um caminho de infelicidade, de tristeza, de solidão. E isso tudo graças ao ativismo, graças ao ritmo da nossa era pós-moderna, como assim chamamos. As pessoas estão sempre fazendo alguma atividade. As pessoas, hoje, você vê os adolescentes discutindo sobre o futuro de forma acirrada. E muitos deles colocam uma cara nos livros e se esquecem de viver uma vida em comunidade. Eles passam a viver uma vida em função de um sonho e se dedicam muito aos estudos, muito mesmo. As pessoas, quando estão em busca de algo que é sonho dela, ela se esquece de tudo, na maioria das vezes, e vive em função daquele sonho. E nós sabemos hoje que para alguém conseguir passar no vestibular, concorrendo à medicina, ele tem que estudar muito. Ele tem que perder toda essa mordomia de Facebook, de futebol, de sair para lanchar aos finais de semana. Uma pessoa hoje, para passar em um concurso, ela precisa se dedicar muito aos estudos, da mesma forma. E com isso, as pessoas estão se esquecendo de algo muito importante, da comunhão, da convivência em sociedade. As pessoas têm passado muito tempo trancadas, isoladas. E daí, às vezes, nós olhamos até para os cristãos e enxergamos esse comportamento. E você diz isso para ele, sabe o que ele diz para você? Eu não estou sozinho, porque Deus está comigo. Deus está com ele, sim, de fato.
Só que quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós encontramos algo muito curioso. Porque o autor está narrando e ele diz: e Deus viu que o homem estava só. Ou seja, se você está com Deus e você não tem nenhuma outra pessoa na sua vida, você está só. Você precisa, é algo inerente ao ser humano. Isso é uma necessidade do ser humano se relacionar com outras pessoas no seu dia a dia. Porque se ele não faz isso, ele está só. E falando de tristeza e de infelicidade, nós olhamos para a carta de Paulo aos Filipenses, que é uma carta que diz que tem um tema completamente contrário a essa realidade do século 21 que nós tanto enxergamos no nosso dia a dia hoje. A carta de Paulo aos Filipenses, por incrível que pareça, foi escrita em um dos momentos mais difíceis da vida do apóstolo Paulo. Ele agora está encarcerado na capital do Império Romano. Ele está em Roma, numa prisão domiciliar. Por mais que sabia que ainda não havia chegado a sua hora, como ele tem certeza quando está escrevendo a carta a Timóteo, porque Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses e ele sabe que ainda não chegou a hora da sua morte. E ele ainda tem essa esperança no seu coração. Mas se você for olhar as duas cartas que Paulo escreve a Timóteo, você vai perceber que ele já começa a falar de um sofrimento que invade a alma dele, de uma aflição que tomou conta do ser dele. Porque, por mais que ele tenha essa certeza de que vai estar com Cristo, e essa é a maior alegria que nós temos, ele sabe que em poucos dias, após entregar aquela carta a Timóteo, ele realmente será morto. E por incrível que pareça, Paulo escreve a carta aos Filipenses nessas circunstâncias de prisão, de dor e sofrimento, e a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Paulo usa muitas vezes o termo alegria, e ele pede muitas vezes para que os cristãos de Filipos se alegrem no Senhor. No capítulo 4, versículo 4, é o famoso versículo que Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Novamente digo, alegrai-vos. E quando eu estava ministrando hoje o estudo pela manhã, nós tocamos no assunto de que um pai, ele sempre demonstra carinho e amor maior por um filho. Quando ele tem uns 3, 4 filhos, sempre existe aquele que ele olha e é a menina dos olhos dele. Por mais que ele não abra a boca para dizer: olha, você, meu filho, é o que eu mais amo. Ele não tem coragem de dizer isso. Mas nós conseguimos fazer essa leitura no dia a dia com os nossos pais e em outras famílias. E da mesma forma, nós olhamos para a realidade do apóstolo Paulo. Em nenhuma outra carta que ele enviou às igrejas que ele havia plantado ou iria visitar, em nenhuma das outras cartas, o apóstolo Paulo demonstra tanto amor e carinho como ele demonstra aos filipenses. A comunidade de Filipenses era, sim, a que Paulo tinha mais aproximação, tinha um amor mais profundo. É uma das cartas mais fantásticas que o apóstolo Paulo escreveu. E, olhando para a carta aos Filipenses, eu gostaria de pregar no seguinte tema hoje com os irmãos: a verdadeira alegria. A verdadeira alegria. E para falar da verdadeira alegria, nós precisamos olhar para o homem que encontrou essa verdadeira alegria. E o apóstolo Paulo é um desses homens que encontrou a verdadeira alegria. Paulo está preso, Paulo já tinha passado por muitas situações difíceis, já tinha sido açoitado, já tinha passado por diversas outras situações, crises. Mas Paulo era um homem verdadeiramente feliz. A felicidade era estampada em sua vida. Quando nós olhamos para a biografia do apóstolo Paulo, nós enxergamos a alegria. Não tem como não enxergar alegria na vida do apóstolo Paulo. E nós destacamos
na vida do apóstolo Paulo como nossa referência de alguém que encontrou a verdadeira alegria, que uma pessoa que realmente encontrou a verdadeira alegria possui um espírito altruísta. A pessoa que encontrou a verdadeira alegria, ela é totalmente desprovida de qualquer sintoma de egoísmo. E isso fica muito claro quando nós começamos a ler a partir do versículo 12 do capítulo 1 até o versículo 25. Paulo diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram antes têm contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo não está pensando nas circunstâncias reais da vida dele. Paulo está pensando em algo muito maior do que ele. Ele está falando, olha, está me acontecendo isso, mas está servindo de bênção para algo muito maior que eu, que é o Evangelho, ao qual eu acredito. A gente percebe esse altruísmo na vida de Paulo. E aí, quando a gente chega lá no versículo 21, olha só o que ele diz: porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Paulo está vivendo um dilema na sua vida. Ele está encarcerado e ele está naquela dúvida. Eu não sei se eu vou morrer. Eu não sei. Mas eu estou vivendo esse dilema. O meu espírito anseia, anela por estar com Cristo. E isso seria o melhor para mim neste momento e seria o melhor para qualquer um. Por mais que às vezes nós tenhamos medo da morte, né? É engraçado isso. Mas de fato, o melhor para qualquer um de nós é estar com Cristo. E Paulo deixa isso muito claro. E daí ele diz, só que quando eu olho para vocês, meus irmãos, eu percebo ainda o quanto que vocês precisam da minha presença. Paulo está disposto a sacrificar algo fantástico na sua vida, momentaneamente, simplesmente para fazer com que a fé de outras pessoas seja fortalecida. Isso é característica de uma pessoa que encontrou a verdadeira alegria. Uma pessoa que está disposta a sacrificar os seus próprios benefícios em favor de outros. E aí, quando a gente olha para o nosso dia a dia hoje, para a nossa realidade hoje, para 2013, quando nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos que, por mais que nós estejamos no caminho correto, muitas vezes um pinguinho de egoísmo cresce lá no fundo do nosso coração. Ainda existe aquele resquício de egoísmo. Às vezes nós pensamos muito no nosso próprio benefício. Nós pensamos muito naquilo que é bom para nós. Nós pensamos muito naquilo que vai nos fazer bem. E nos esquecemos de que existem muitas outras pessoas que precisam de um sacrifício nosso. Às vezes nós não queremos sacrificar algo que vai nos beneficiar em favor de outros. Mas uma pessoa realmente feliz, ela está disposta a sacrificar aquilo que lhe traz benefício em favor do próximo. Uma pessoa que realmente teve esse encontro com Jesus Cristo, uma pessoa que realmente entendeu o que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela está sempre disposta a fazer o bem ao próximo. Não interessa se aquilo momentaneamente vai lhe causar prejuízo ou vai atrasar algo que você queria. Porque na vida de Paulo não traz prejuízo para ele, como ele deixa claro, simplesmente atrasa algo que o coração dele anseia muito, que é estar com Cristo. Ele diz, olha, estar com Cristo para mim é o melhor. Ele deixa isso muito claro, só que por causa de vocês, eu estou disposto ainda a permanecer na carne sofrendo, mas eu estou disposto a ficar ainda um pouco de tempo com vocês. Que nós possamos olhar para a vida de Paulo e em buscando a verdadeira felicidade, nós possamos entender que nós precisamos nos desprover totalmente do egoísmo que muitas vezes quer crescer dentro de nós.
Uma pessoa que encontrou a verdadeira felicidade, ela está disposta a se humilhar. Uma pessoa que encontrou a verdadeira felicidade, ela se humilha, de fato. E daí a gente vive esse paradoxo. Mas como? Como que uma pessoa pode ser feliz se ela está se humilhando? Como que isso é possível? De que forma isso é uma verdade na minha vida? Como que eu posso me humilhar e ser feliz ao mesmo tempo? E é como nós falamos hoje de manhã. É porque o resultado final não está no ato de se humilhar, mas na motivação que está lá no nosso coração. Eu estou me humilhando por quê? Para quê? Por causa de quê eu estou me humilhando? E aí, quando nós olhamos para a vida de Paulo, ele muitas vezes passou por humilhações por causa do Evangelho de Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 2, a partir do versículo 1 até onde nós terminamos a leitura, no versículo 11, Paulo nos dá o maior exemplo de humilhação que a história da humanidade já presenciou. Ele está falando acerca do Filho de Deus, do Deus que se tornou homem. Isso já é uma humilhação tremenda. E daí Paulo começa a descrever, olha, ele subsistindo em forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele viveu de fato como um ser humano. Ele não se beneficiava o tempo todo do fato de ser Deus ali. Porque subsistindo em forma de homem, ele não deixou de ser Deus. Não existia um botãozinho que uma hora ele apertava, agora eu sou homem, e outra hora ele apertava outro botãozinho, agora eu sou Deus. Não. Em todo tempo ele é 100% Deus e 100% homem. Mas em momento algum ele usou dos seus atributos em benefício próprio. E ele podia ter feito isso. Quando nós olhamos, após o batismo de Jesus, que ele é conduzido ao deserto para ser provado. O que acontece no deserto? Satanás lhe aparece e lhe fala aquelas palavras, né, que muitas pessoas com certeza não conseguiriam passar por aquela provação. Ele diz, olha, se você é o Filho de Deus, se joga do penhasco, porque na Bíblia está escrito, olha, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te livrar. E daí ele diz, olha, está escrito isso mesmo. Percebo que você conhece as Escrituras, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E daí, irmãos, nós notamos na vida do nosso maior exemplo, do nosso mestre, do nosso Senhor, esse exemplo de humilhação. Ninguém foi humilhado igual ele, ninguém jamais chegou a um ponto de humilhação como Jesus chegou. Nós olhamos para a história de Jó, Jó foi extremamente humilhado. Chegou a um estágio de humilhação terrível. Mas mesmo assim não se compara à humilhação que o nosso Senhor passou. Tudo isso para que nós estivéssemos aqui hoje com a certeza no nosso coração de que um dia estaremos com Ele. E às vezes, irmãos, no nosso dia a dia, sabe o que tem acontecido? As pessoas têm ido em busca de um evangelho que tudo é fácil. De um evangelho onde as coisas têm que acontecer assim, no estalar de dedos. As pessoas estão em busca de um evangelho que digam para elas que após elas entrarem para este mundo, não haverá sofrimento, não haverá dor, ela não vai precisar se humilhar, tudo vai acontecer perfeitamente na vida dela, as coisas vão acontecer, o céu vai se abrir, você vai ser abençoado, Deus vai derramar muitas bênçãos sobre a sua vida, sim. Mas o verdadeiro evangelho, aquele que o meu Jesus Cristo pregou, diz para mim que no mundo eu teria aflições. Ele não veio dizer para a gente que nós teríamos uma vida boa, que tudo ia cair do céu para a gente, que tudo seria mais fácil para a gente. Ele não disse isso em momento nenhum, não transpareceu isso em atitude nenhuma de Jesus. E ele diz, olha, vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. E vós também vencereis.
É isso, irmãos. Nós conhecemos a verdade, nós sabemos a verdade, mas o nosso coração, de fato, quer o que é mais fácil. O nosso coração quer o que é mais fácil. E isso a gente percebe muito com a chegada da modernidade no mundo. Você via que antes as pessoas viviam, por mais que a cidade fosse grande, não tinha toda essa facilidade que tem antes. E Rubens Amorese, no livro Icabod, ele diz algo muito interessante. Após a chegada da energia, o mundo deu uma reviravolta, porque tudo mudou. Com a chegada da energia e da televisão, o mundo nunca mais foi o mesmo. Porque a televisão traz esse tanto de comercial e o ser humano agora ele se adapta a esse mundo de muitas opções. Se não tem opções, para ele não é bom. Ele quer chegar no supermercado e encontrar vários extratos de tomate, de marcas diferentes, com preços diferentes, com opções diferentes. Se não tiver, ele não está satisfeito. E isso acontece, as coisas que acontecem no nosso dia, na nossa vida diária, lá fora, acontece com a gente também em todas as áreas da nossa vida. Porque hoje você olha, principalmente no nosso país, existem igrejas para todos o tipo de gosto. Não é verdade? Se você não está satisfeito aqui, tem outra ali que oferece o que você não quer. Se lá não tem tudo o que você quer, você procura outra que vai ter o que você vai querer. É assim que está o mundo hoje. Um mundo cheio de opções. Só que o reino de Deus, ele é um só. A verdade de Jesus Cristo, ela é uma só. O caminho que leva ao Pai é um só. E a felicidade, só existe também um caminho. A verdadeira felicidade, só existe um caminho para ela. E Paulo conhecia muito bem esse caminho. E ele dedicou a sua vida neste caminho. Ele não queria outro caminho, senão o caminho da felicidade. O caminho de Jesus Cristo. E nós olhamos para a nossa realidade. E é assim que o mundo está hoje. Sabe que nós precisamos entender, irmãos, que Jesus nos chamou, Deus nos separou para sermos felizes, mas felizes andando no caminho dele. Nós precisamos entender e aceitar que crise, dificuldade é uma realidade na nossa vida. Nós não estamos livres disso. Nós, na verdade, eu falei isso outro dia para os meus amigos, nós deveríamos logo aceitar a ideia e entender, porque seria muito melhor para a gente. Nós deveríamos sair de uma crise, de uma dificuldade, dizendo as seguintes palavras: Deus, muito obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui e me fez vencer essa dificuldade. Manda outra, porque essa que o Senhor mandou já não serve mais, eu já estou conseguindo passar dela. Manda uma mais difícil agora. Porque nós precisamos crescer. E é nas dificuldades que a gente cresce. Sabe o que acontece quando tudo está bem? A gente acomoda. A gente acomoda. Fica na zona de conforto. E não foi para ficar na zona de conforto que Deus nos chamou. Deus nos chamou para fazer toda a diferença. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele nos separou. E aí, olhando, irmãos, para a vida do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, nós percebemos que essa questão da humilhação é algo fundamental. Nós precisamos entender que a humilhação antecede a exaltação. E isso já é um jargão muito antigo, né? Para ser exaltado, nós precisamos primeiro ser humilhados. Então, a verdadeira felicidade consiste sim em estar disposto a se humilhar. Porque o meu e o seu Jesus se humilhou. Por que o nosso mestre se humilhou e nós não podemos passar por isso? Será que nós somos melhor que ele? Será que nós estamos acima dele?
porque ele pôde se humilhar. E nós não podemos. Nós devemos nos humilhar. Uma pessoa que encontrou a verdadeira felicidade, ela vive em função de manter a paz e a união. Manter a paz e a união. Olha que coisa interessante. A partir do versículo 27, Paulo diz, olha, vivei acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo, para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes num só propósito, com uma só alma. Paulo está falando de união. Paulo está falando dessa unidade que deve haver no evangelho. E daí, no capítulo 2, ele começa dizendo, olha, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo está chamando a atenção dos filipenses para isso. Olha, vocês devem viver em união. Vocês devem viver um único amor. Uma pessoa, irmãos, que encontrou a verdadeira felicidade, ela é pacificadora. Ela vive em função de manter a paz e a unidade no corpo de Cristo. E em onde quer que ela vá. Porque pessoas que dividem, que fazem contenda, o mundo está assim, ó. Deus não está precisando disso. Se ele tivesse precisando disso, ele não precisava tirar a gente do mundo. Porque pessoa que traz contenda, está assim lá fora. E não é à toa que nas bem-aventuranças Jesus diz o quê? Bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão o reino dos céus. Jesus Cristo está chamando pessoas para serem pacificadoras. Porque quem traz briga e contenda, o mundo está cheio. O mundo está cheio. Então, se você quer viver essa verdadeira felicidade, experimentar essa verdadeira felicidade que o apóstolo Paulo tinha, seja um pacificador. Não seja fã de contendas, de intrigas. Fuja delas. Corra. Fuja de contendas, se esconda delas. Porque isso não é bom. Isso traz desunião. Isso traz coisas ruins. E Paulo diz, olha, nada façais por partidarismo ou vanglória. E ele está dizendo isso aqui, porque é justamente essas características na vida de uma pessoa que causa a desunião e as intrigas. Uma pessoa que age por partidarismo, uma pessoa que vive batendo no peito dizendo, eu fiz. Está vendo? Está vendo essa festa aí que está acontecendo? Se eu não tivesse corrido atrás do som, não tinha acontecido. Estava aí com som ruim. Está vendo o almoço lá que os irmãos estão comendo? Se eu não tivesse corrido atrás da mistura lá, ó, o povo estava comendo ovo frito. Eu que fiz. E uma pessoa que está em busca da verdadeira felicidade, ela abre mão dessa soberba. Ela abre mão desse sentimento de que as coisas só acontecem porque ela estava lá. Mas ela olha para os outros e diz, olha, isso aconteceu porque você ajudou. E é o que Paulo diz, olha, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso faz toda a diferença, irmãos. Faz toda a diferença. E para finalizar, Paulo diz e mostra para a gente que uma pessoa que encontrou a verdadeira felicidade, ela vive uma vida de modo digno do Evangelho. Aí está o grande segredo da felicidade. Você precisa ter um espírito altruísta, você precisa estar livre desse egoísmo, você precisa ser humilde, você precisa se humilhar, você precisa ser pacificador. Mas acima de tudo isso, você precisa viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por que Paulo está falando isso? Filipos era uma cidade muito boa,
era uma cidade, uma província romana, e mesmo sendo muito distante de Roma, as pessoas dessa cidade, elas tinham um orgulho imenso de serem cidadãos romanos. E um cidadão romano era todo nojentinho, desculpe a palavra. Ele tinha um orgulho lá em cima. Eu sou cidadão romano. E cidadão romano era cheio de privilégios. Cidadão romano tinha muitas vantagens. E eles faziam questão de viver de forma que as pessoas olhassem para eles e enxergassem, ali está indo um cidadão romano. E eles faziam questão de manter o latim vivo no seu dialeto. Eles faziam questão de receber todos os benefícios que lhe cabiam, porque eles queriam mostrar para todos que eles eram cidadãos romanos. Tamanho era o orgulho de ser um cidadão romano. E esses cristãos da igreja de Filipos, eram cidadãos romanos. E isso estava também neles. E Paulo diz, olha, da mesma forma que vocês vivem dignamente como um cidadão romano, da mesma forma que vocês fazem questão de que as pessoas olhem para vocês e enxerguem um cidadão romano, vivam de modo digno do evangelho. Vivam, porque viver de modo digno do evangelho de Jesus Cristo é muito mais importante do que viver de modo digno do Império Romano. Ele diz, olha, ser um verdadeiro cidadão do céu é muito mais importante do que ser um verdadeiro cidadão romano. É isso que ele está dizendo. E ele diz, olha, porque quando eu for ver vocês, ou então alguém trouxer notícia, eu quero ouvir que vocês estão firmes num só propósito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente da perdição, é para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Porque foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis, que é o meu. Uma pessoa que encontrou a verdadeira felicidade, ela vive de modo digno do evangelho. E aí a gente precisa parar e fazer uma reflexão. Será que eu tenho vivido na minha casa de modo digno do evangelho? Será que o meu irmão olha para mim quando eu estou lá na minha casa e ele diz, o Lucas está vivendo de modo digno do evangelho? Será que o seu filho olha para você lá e enxerga que você está vivendo de modo digno do evangelho? Ou você é aquela pessoa impaciente que por qualquer coisa, qualquer circunstância, começa a gritar com tudo e com todos? Ou você é aquela pessoa impaciente que quando está no trânsito, começa a fazer aquelas coisas que não pode, né? Começa a subir na calçada, avançar o sinal vermelho. E algo que eu tenho batido muito nessa tecla nos últimos dias. O inimigo, ele tem derrubado muitos dentro da igreja. Não é nas grandes coisas. Porque o ser humano, ele é engraçado, ele vai se adaptando às realidades. E ele entende, sente vergonha de ser pego cometendo adultério, ou matando alguém, ou roubando algo de alguém. E nós estamos meio que criamos um bloqueio para essas coisas na nossa vida. É muito difícil, você não vê noticiário falando que um crente matou alguém. Você não vê no noticiário falando que um crente roubou um banco. É difícil você ver essas coisas. Até para a questão do adultério mesmo já tem diminuído essa prática. Só que Satanás tem investido nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. O estresse do século 21 também tem derrubado muitos crentes. Porque quando você avança um sinal vermelho, você está cometendo uma infração perante a lei da terra. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos sujeitar a elas também. E quando nós infringimos ela, nós estamos cometendo um pecado.
Quando você fura uma fila lá no banco sem ninguém ver, você não está vivendo de modo digno o Evangelho. São as pequenas coisas no dia a dia que vão nos afastando de Deus. E a gente acha que Ele não está olhando para esses pequenos detalhes na nossa vida. Mas é justamente para os pequenos detalhes que Ele está olhando. Porque são neles que nós estamos falhando. É nesses pequenos pontos da nossa vida que o inimigo muitas vezes tem nos derrubado. E a gente está caído no chão e ainda não conseguimos dar conta disso. E Paulo diz, olha, vivam de modo digno do Evangelho. Não cause escândalo para o Evangelho. Não faça isso. E quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, tamanhos têm sido os escândalos em torno do Evangelho. Quando você liga a televisão, é pastor fulano de tal brigando com fulano de tal. Quando você vai ler alguns artigos ou assistir alguns vídeos na internet, é pastor fulano de tal batendo em pastor fulano de tal. E isso, irmãos, é uma vergonha para o Evangelho de Jesus Cristo. Essas pessoas não estão vivendo de modo digno do Evangelho. E nós não devemos nos espelhar nelas. Nós devemos olhar para a vida do apóstolo Paulo e dizer, olha, o apóstolo Paulo está dizendo, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho. E ele diz, olha, essa graça foi concedida a vocês, de padecer por Cristo, não foi somente isso que vocês tiveram. Ele diz, olha, eu mostrei o exemplo para vocês. E Paulo agora pode chegar no versículo 30 do capítulo 1 e dizer realmente isso. Ele diz, olha, vocês devem olhar para mim e enxergar a minha caminhada, os exemplos que eu deixei para vocês, porque eu vivi de modo digno do Evangelho. Paulo não está batendo com orgulho, querendo se vangloriar disso. Mas ele pode sim dizer, eu vivi de modo digno do Evangelho. É por isso que ele chega na carta a Timóteo e diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. E com essas palavras, Paulo está dizendo para a gente que ele está caminhando para a morte. Ele está indo em direção à morte. Ele sabe que o imperador Nero já decretou a sua morte. Mas ele está com uma alegria tão grande no coração dele. Tão grande, que ninguém era capaz de medir a alegria que estava no coração do apóstolo Paulo. Que ele diz, olha, eu estou indo encontrar com meu Deus. Irmãos, olhando para a realidade de Paulo aos Filipenses, Paulo escreve aos Filipenses, eu gostaria de convidar você a refletir sobre a sua vida hoje. Nós falamos no começo que o século 21 tem acarretado muitas doenças, muitas depressões na vida das pessoas. As pessoas estão estressadas, impacientes. As pessoas estão aflitas. E será que nós estamos livres disso? Será que nós estamos totalmente protegidos de passar por essas coisas? Na realidade, não. Às vezes nós carregamos feridas no nosso coração. E de muito tempo. Nós não fomos curados. Nesse ano eu tive a oportunidade de lecionar algumas matérias para o seminário nos cursos modulares. E em uma das ocasiões eu fui lecionar sobre ética cristã. E durante a aula nós começamos a falar sobre o aborto. E de repente eu notei que uma das alunas se levantou e saiu da sala. E uns 5 minutos depois, a gente ainda estava falando sobre o aborto. Ela voltou com os olhos cheios de lágrimas e pediu, professor, eu posso contar um testemunho muito rápido? Eu falei, fique à vontade. E com muitas lágrimas nos olhos, ela quase não conseguia falar. Ela disse, olha, eu nunca contei esse testemunho para ninguém. Eu nunca contei esse testemunho para o meu pastor. Eu nunca contei esse testemunho nem para quem é mais próximo de mim hoje. E ela diz, olha, mas quando eu tinha 17 anos, eu comecei a namorar com um policial. E um belo dia nós fomos para um aniversário na casa de uma amiga. E quando chegou lá, ele tirou a arma dele e me estuprou. E eu fiquei grávida naquela ocasião.
E eu não ia contar para minha mãe que eu tinha passado por aquela situação. Só que como eu fiquei grávida, eu fui obrigada a contar para ela. E ela contou para a mãe dela ficou desesperada. E teve que contar outra história para o pai, porque tinha medo do pai fazer algo terrível ao cidadão. Ela disse, olha, a menina está grávida e não sabe de quem é o filho. Ajudou muito, né? E ela disse que o pai trancou ela dentro de casa. Ela ficou uns 30 dias sem poder sair nem no passeio da casa dela. Ela falou que no primeiro dia que o pai dela deixou ela ficar um pouquinho no passeio, ela fugiu para Goiânia. E quando chegou em Goiânia, ela colocou na mente dela, eu vou me dedicar nos estudos como nunca, porque eu vou passar nesse concurso da PM e eu vou caçar esse camarada até no inferno. Foi essas as palavras que ela usou. E ela falou que durante 6, 7 anos, ela viveu em função de achar ele. E ela disse que nunca conseguiu encontrar. Ela falou, olha, eu só desisti desse sentimento de vingança quando eu tive esse encontro com Jesus. E ela chorava muito, e ela disse, olha, por toda essa situação que eu passei, eu sofri um aborto espontâneo, ela falou. E a gente estava discutindo sobre o fato de a pessoa poder ou não fazer um aborto quando é estuprada. Ela disse, eu sou contra até nessa situação. Porque eu estava disposta a criar meu filho, mas eu não pude. E às vezes, irmãos, essas realidades estão sentadas do nosso lado. Essa irmã já tinha de 6 para 8 anos dentro da igreja, com essa ferida no coração. Você não sabe, talvez você nunca passou por uma situação como essa, e nós não conseguimos imaginar o sofrimento que uma pessoa dessa carrega na sua vida. Por passar por uma situação dessa e se sentir constrangida em compartilhar esse sofrimento com o próximo. E isso vai acumulando no nosso coração. E nós vamos nos tornando pessoas infelizes, mas infelizes. No dia a dia nós conseguimos até colocar uma máscara e as pessoas olham para a gente e não conseguem enxergar isso. Mas só Deus sabe o que acontece com essas pessoas quando elas estão deitadas no quarto antes de dormir. Virando para lá e para cá com um monte de pensamentos na cabeça. Essa é a realidade do nosso século. Muitas pessoas guardando sofrimento, guardando tristeza. Mas Jesus Cristo nos chamou, Ele nos escolheu para nos libertar desse sofrimento. Ele não quer que nós vivamos nesse mundo sofrido, nesse mundo onde nós nos isolamos na nossa realidade, não queremos compartilhar as nossas dificuldades com o nosso irmão. Ele nos chamou para que a gente saia desse mundo de tristeza e de sofrimento e passe para o reino do Filho do seu amor, que é um mundo de felicidade, é um mundo de alegria. Se o Evangelho não tem trazido felicidade para a sua vida, meu irmão, se o Evangelho não tem trazido alegria quando você se levanta, se isso tem sido um pesar para você, você precisa olhar para a cruz de Cristo, porque você ainda acha que não conseguiu enxergar Jesus Cristo nela. Se os seus dias têm sido tristes, infelizes, se você levanta e diz, é mais um dia sofrido, se o Evangelho não tem conseguido trazer essa alegria para o seu coração, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com isso que você está entendendo por Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo é felicidade, é alegria. E o mais interessante, para finalizar, é que essa alegria, irmãos, nós precisamos entender isso. Nós olhamos a palavra e vocês notaram que em todos os tópicos que eu falei de alegria, não existe nada de circunstância e nada de objeto. Nenhum objeto traz felicidade, segundo o texto que a gente leu. Nada. Nada material traz, segundo a carta aos Filipenses. Nós precisamos entender que a verdadeira felicidade que nós encontramos em Jesus Cristo, ela não está baseada em bens, ela não está baseada na circunstância das nossas vidas, ela não está baseada nas coisas que são passageiras, mas a nossa alegria, a nossa felicidade, essa que deve estar dentro do nosso coração, ela é fundamentada
Porque nós temos a certeza de que Jesus Cristo nos lavou e nos remiu. E um dia nós estaremos com Ele na glória. E não mais passaremos pelos sofrimentos que nós passamos no tempo presente. Não passaremos mais pelas aflições que nós temos que passar no nosso dia a dia. Porque com Jesus Cristo nós viveremos eternamente em alegria. Essa é a verdadeira felicidade do cristão. Ter a certeza de que um dia estará ao lado do Pai, graças a Jesus Cristo. E eu convido você a ficar de pé nessa noite. E eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar por toda a igreja, com a permissão do pastor. E, além de fazer esse convite, você que, por uma razão ou outra, por um motivo ou outro, tem tido dias realmente difíceis, e você tem sentido uma infelicidade no seu coração, uma aflição imensa, aquela que quando você deita na sua cama e